Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade no nosso estudo de matrizes. Mais precisamente, hoje vamos falar sobre construção de matrizes. Então, como que a gente vai fazer para construir uma matriz? A gente vai usar 3 passos. O primeiro, a gente vai escrever uma matriz genérica, de acordo com o número de linhas e o número de colunas da matriz que a gente deseja construir. Feito isso, nós vamos calcular cada um dos elementos daquela matriz de acordo com a lei de formação da matriz. A lei de formação é uma regra que cada matriz possui. E, por fim, nós vamos substituir os valores que a gente encontrou no segundo passo para poder, em suas respectivas posições, para poder encontrar a matriz desejada. Só que, em matemática, a gente aprende o quê? Na prática. Então, vamos aos exemplos. O primeiro exemplo, ele quer construir uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, onde A e J é igual a I menos J. Senhor, o que é isso? Isso daqui é o que a gente chama de lei de formação da matriz. Isso daqui é a regra da minha matriz. O que isso está dizendo? Está dizendo como que eu faço para descobrir o elemento da matriz. Então, como que eu vou fazer para descobrir o elemento dessa matriz que eu quero construir? Para eu descobrir o elemento dessa matriz, eu tenho que pegar o quê? O I menos o J. E o que significa o I e o que significa o J? O I é a posição da linha que está aquele elemento. E o J é a posição da coluna que está aquele elemento. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é construir a matriz genérica. Então, como que eu vou fazer para construir essa matriz genérica? Eu construo uma matriz qualquer que tenha o quê? 2 linhas e 3 colunas, porque essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. E vou colocar elementos genéricos aqui de acordo com a posição dele. Então, esse aqui é o meu A11. Por quê? Como a gente viu nas aulas anteriores, é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. O A12 é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna. A21, segunda linha, primeira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. E A23, segunda linha, terceira coluna. Montei uma matriz genérica. Isso daqui é uma matriz qualquer que tem 2 linhas e 3 colunas, mas eu não quero uma matriz qualquer. Eu quero uma matriz que tenha essa lei de formação para cada um dos seus elementos. Então, agora, nós vamos para o segundo passo, que é descobrir esses elementos. E, para isso, eu vou usar a lei de formação. Então, para eu saber quem é o meu A11, eu tenho que pegar o quê? 1 menos 1, que dá 0, porque aqui está falando para eu pegar o quê? Linha menos a coluna. A12, 1 menos 2, linha menos a coluna, menos 1. A13, 1 menos 3, menos 2. A21, 2 menos 1, que dá 1. A22, 2 menos 2, que dá 0. E A23, 2 menos 3, que dá menos 1. Então, aqui, o que eu fiz? Eu descobri como que é o valor de cada um desses elementos. Agora que eu descobri qual é o valor de cada um desses elementos, eu vou substituir em sua respectiva posição para construir a matriz que eu quero. Então, no lugar desse A1 aqui, eu vou colocar o 0. No lugar do A12, menos 1. Do A13, menos 2. A21, 1. A22, 0. A23, menos 1. E vou obter a matriz que eu desejo. Tá bem? Vamos para mais alguns exemplos? Aqui, eu quero construir uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, onde cada um dos seus elementos ele é formado com essa lei de formação, ou seja, 2i mais 3j. O que significa esse 2i mais 3j? Toda vez que a gente tem um número junto com uma letra, significa multiplicação. Então, aqui, o que eu vou fazer? 2 vezes i mais 3 vezes o j, ou seja, 2 vezes a linha
onde esse elemento se encontra, mais 3 vezes a coluna onde esse elemento se encontra. Então, assim como no exemplo anterior, primeira coisa, vou escrever uma matriz genérica, que tem o quê? 2 linhas e 2 colunas. Escrevi com aquela mesma ideia dos elementos escritos dessa forma, né? Respeitando a posição que ele está. A1, primeira linha, primeira coluna. A1, 2, primeira linha, segunda coluna e assim por diante. Formei a matriz genérica. Aí agora eu vou encontrar os elementos. O A1, linha, coluna, I e J. Então, aqui vai ficar o quê? 2 vezes I, que vale 1, mais 3 vezes o J, que também vale 1. Então, aqui a gente precisa só lembrar de uma coisinha lá da época do fundamental, nas expressões numéricas, que é respeitar as ordens das operações. Que primeiro faça a multiplicação e depois a adição. Então, primeiro eu vou ter que fazer 2 vezes 1 e 3 vezes 1 para depois somar. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 2 mais 3, 5. A1, 2. 2 e mais 3J. Então, é 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. A2, 1. 2 vezes 2 mais 3 vezes 1. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. A2, 2. 2 vezes 2 mais 3 vezes 2, que a gente tem aqui. Linha 2, coluna 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. Achei os elementos da matriz. Agora, eu vou substituir em suas respectivas posições, né? Lembrando, aqui, ó, o A1, 5. A1, 2, 8. A2, 1, 7. A2, 2, 10. Formando a matriz. Vamos para o último exemplo? Sempre é o mesmo passo a passo, tá? O que vai alterar? A quantidade de linhas e colunas da matriz, para poder formar a matriz genérica, e a lei de formação. Então, aqui, a minha matriz genérica ela tem que ter o quê? Uma linha e 3 colunas. Escrevi. Agora, eu vou calcular cada um dos elementos. Como que eu vou calcular cada um desses elementos? Agora, a regra é o quê? I mais J ao quadrado, ou seja, linha que ele está somado com a coluna onde ele está ao quadrado. Então, a mesma ideia da substituição. Então, vou lá. A1 vai ficar o quê? 1, que é a linha, mais 1, que é a coluna, ao quadrado. Lembrando que primeiro faço a potência. E o que é a potência? Esse número da base ele é multiplicado por ele mesmo de acordo com o número que está aqui no expoente. Então, 1 ao quadrado significa, pelo amor de Deus, não é 1 vezes 2. É o quê? É 1 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, ele é o quê? 1 vezes 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 1 vezes 1, que dá 1. Então, fica 1 mais 1, 2. A1, 2. 1 mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, vai ficar 1 mais 4, 5. A1, 3. 1 mais 3 ao quadrado. Então, é 1 mais o 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 1 mais 9, 10. Achei cada um dos meus elementos da matriz, vou substituir em sua respectiva posição. E assim, encontrei a matriz desejada. Tá bem? Pessoal, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.